É bizarro o que esses caras fazem em Copa do Mundo. São dois jogadores históricos, né, em Copa. Messi é outra coisa, assim, o Messi eu acho uma coisa muito fora do normal, uma coisa, não comparo com ninguém aí. O Messi uma coisa, é um fenômeno absurdo, é um jogador que tem todos os recursos técnicos e também emocional. Como eu falei, acho que o Messi, ele também não sofre muito na parte mental, porque eu acho que é muito natural para ele. Ele não tem, talvez nem ele tenha total noção do que ele faz. Como você falou aí, ele... Perguntaram aí do número de gols, ele falou, é só uma estatística. Eu acho que ele pensa isso mesmo. Acho que, assim, para ele, o gênio, às vezes, ele tem algumas coisas também na cabeça que a gente não tem, não é só o talento, né? Que gente normal não tem. Para ele é muito natural, como ele é gênio, é o normal para ele. Ele não vê isso como algo excepcional, né? Ele vê isso como normal. Não, eu fiz normalmente, cara. Eu tenho esse dom, vou lá e faço. Como é que você fez tudo isso na sua carreira? Provavelmente ele vai responder, eu fui fazendo. Que é o normal, o natural, uma coisa muito fora da curva. O Messi é um absurdo. E sempre foi um absurdo. Sempre jogou muita bola na seleção argentina, que fica muito essa coisa, se não ganhar a Copa é isso, é aquilo. O Messi sempre jogou muita bola na seleção. Ele está na 6ª Copa dele, a 5ª Copa que ele faz gol. O Messi, antes de ser campeão do mundo, já era o maior artilheiro da história da seleção. A seleção chega a 3 finais seguidas de competições, Copa do Mundo, 14 Copa América, 15 Copa América 16, eu boto a Copa América nisso porque a Argentina também não ganhava a Copa América, chegou em 3 anos seguidos e por causa dele. A Argentina jogou a Copa de 18 por causa dele. Porque ele meteu 3 gols no Equador na última rodada em Quito. Então, ele sempre jogou muita bola na seleção, mas fica essa coisa, né? Hoje as pessoas são muito, ou é isso ou é aquilo, né? Não tem o meio do caminho, não tem uma nuance, né? Tudo ou é radicalmente isso ou é radicalmente aquilo. Então, se o Messi não ganhar uma Copa, ele é um lixo na seleção e é um gênio no clube dele. E não foi, ele sempre jogou muita bola na seleção. E é um jogo coletivo, por mais que os talentos individuais sejam gigantes e chamem a atenção, é um jogo coletivo. O Messi precisava também que a seleção o ajudasse a ganhar título com a seleção e ele, com o talento dele, ajudando a seleção também, sendo um diferencial dentro de um coletivo. E é isso, e conseguiu, e em 2022 deu tudo certo. E aí você conta também com um pouco de sorte e azar também para ganhar Copas. Teve Copas, com certeza, que o Messi perdeu com um pouco de azar, como a de 2014, que a Argentina teve chance de ganhar da Alemanha, e teve Copa que ele ganhou com um pouco de sorte, como a de 22. Ele contou com um pouco de sorte também. Teve 2 decisões por pênaltis. A partir do momento que vai para os pênaltis, a sorte está lançada ali na disputa. Então, isso faz parte. E o Mbappé é um cara que hoje, sem dúvida, ele é mais marcado pelas Copas que fez, né? Pelos números de Copas, que são fantásticos. O Mbappé já é um jogador histórico de Copa do Mundo. Em clubes, vai ter muito disso que você falou, né? O Mbappé não tem tanto título em clube. E, mais uma vez, vai entrar no que eu acabei de falar do Messi na seleção argentina. Vão colocar no Mbappé coisas que são de circunstâncias e que são de coletivo. Porque o Mbappé jogou muita bola no Mônaco, jogou muita bola no Paris Saint-Germain e joga muita bola no Real Madrid. O Mbappé, na última temporada, a média dele no Real Madrid é de quase 1 gol por jogo. Então, ele fez a parte dele, fez um monte de gol na última temporada. Só que aí tem coisas que são nuances que acontecem no futebol. O Mbappé não ganhou uma Champions League no Paris Saint-Germain, quando ele saiu o time ganhou. Cara, eu não faço essa ligação tão natural. Não, o Paris ganhou porque o Mbappé saiu, ou porque lá atrás o Messi saiu porque o Neymar saiu. Não, cara, o Paris ganhou porque ele é do Qatar, o Qatar mete uma baita grana ali, e uma hora ele ia ganhar, ele estava chegando perto. Com o Mbappé no time, e estava o Neymar também, eles chegaram numa final. No ano seguinte que eles chegaram numa final, eles chegaram numa semifinal. Só que... Oi, sim. Mas o próprio Luiz Henrique diz que melhorou sem o Mbappé porque ele não era tão coletivo, você concorda? Sim, ele não era, mas dá pra você ganhar com um cara que não é tão coletivo. A França ganhou. A França ganhou, pode ganhar de novo. Aí é muito das circunstâncias, como em 2020 eles podiam ter ganhado com o Neymar e com o Mbappé. Aí eles perderam para o Bayern de Munique de 1-0. Porque, assim, falam de ganhar uma Champions ou uma Copa do Mundo como se fosse um passeio no parque. Não, para ganhar a Champions, você tem que ganhar do Bayern de Munique, você tem que ganhar do Real Madrid, você tem que ganhar do Barcelona, você tem que ganhar do Manchester City, você tem que ganhar do Arsenal, do Chelsea. Para ganhar uma Copa do Mundo, você tem que ganhar do Brasil, tem que ganhar da Argentina, tem que ganhar da França, tem que ganhar da Espanha, tem que ganhar da Alemanha, de Portugal, da Inglaterra. Assim, é difícil ganhar uma competição grande. E o Mbappé ali no Paris, ele jogou bola pra caramba. E tem times que são mais coletivos, o atual Paris Saint-Germain é mais coletivo, e o técnico quis colocar esse jogo coletivo, que poderia ter perdido.
Ganhou, ótimo. Como em 2020 perdeu e poderia ter vencido. Em 2021 chegou na semifinal de novo e perdeu para o City, uma hora ia ganhar. Com grana, com os melhores jogadores, uma hora você ganha, você começa a bater na trave. Final, semifinal. O Manchester City, que é um time super coletivo, na mão do Guardiola, ele ganhou uma Champions e perdeu várias. Perdeu para o Real Madrid, perdeu umas 3. E ganhou e teve um ano que deu tudo certo e ganhou. Uma hora ia dar certo para o Paris Saint-Germain, seja apostando em talentos individuais, seja apostando num coletivo. E deu certo dessa maneira, com todo o mérito. Como também o Paris, algumas ele perdeu com muito azar. Eu lembro, no ano que o Real Madrid ganhou em 2022, com o Ancelotti no comando, nas oitavas de final, no jogo em Paris, o Paris Saint-Germain amassou o Real Madrid. Só que o Courtois pegou tudo. O Mbappé mesmo perde um pênalti que o Courtois pega. O Courtois faz defesas absurdas. Ali, o Paris teve um pouco de azar. Como nos 2 que ganhou, além da competência, ele teve um pouco de sorte. Contra o Liverpool nas oitavas de final na temporada passada, foi nos pênaltis. Como eu falei, a partir do momento que vai para os pênaltis, tem um pouco de sorte. A final desse ano foi nos pênaltis. Como ele já perdeu também com azar. Paris e Bayern de Munique. Primeiro jogo, 5-4. Isso aí podia ser 5-4 para o outro lado. Foi 5-4 para o Paris, podia ser 5-4 para o Bayern. Assim, é um jogo aleatório, maluco. Então, assim, colocam nas costas, às vezes, dos jogadores, tanto quando ganha quando perde. Ganhou por causa dele, ou perdeu por causa dele. Não, mano. O Mbappé não ganhou uma Champions, ou nos clubes não joga o que joga na seleção. Eu discordo. Ele joga muita bola na França, como joga muita bola no Real Madrid, jogou muita bola no PSG e jogou muita bola no Mônaco. Como o Messi, antes de ganhar a Copa de 22, jogava muita bola também com a camisa da seleção da Argentina. Mas ele não jogava sozinho. O Higuaín sai na cara do gol e erra. Ele vai fazer o quê? Ele não salva tudo. O goleiro falha, ou a Argentina não tem um técnico, o coletivo é uma bagunça. O Maradona, quando dirigiu o time, era uma bagunça. O Sampaoli foi muito mal na seleção. Como é que faz uma defesa absurda? Sim, ele poderia ter perdido. Como ele perdeu, deu azar que o Higuaín perde o gol no Maracanã em 2014, ele deu muita sorte que o Dibu pegou aquela bola do Kolo Muani. É isso. Tem muito detalhe, a gente às vezes simplifica muito no craque ou no técnico. Pô, perdeu com baita azar, o técnico é um imbecil, não sabe nada. Ou ganha com uma baita sorte. Pô, esse técnico é um gênio. E não é assim, tem muita nuance aí no meio. Mas são 2 caras fantásticos e sempre foram. O Messi não virou um super craque da Argentina no Catar. Ele já era muito grande. O Mbappé tem uma coisa, né? Hoje a Copa tem mais jogos, é verdade, né? Mas tem uma coisa que é muito interessante, né? O Mbappé, ele é um cara que tem 14 gols agora em 15 jogos, né? A média dele é excelente, né? A média dele é quase de um gol por jogo, né? Não é que ele é um cara que pegou um jogo e meteu um monte de gol. Ele tem quase um gol por jogo, né? Então, se levar para a média, né? Já que o número de jogos às vezes é diferente, a média dele é fantástica. A média dele é muito próxima de um por jogo. Então, é um cara que está na história das Copas. Mbappé também tem uma carreira excelente por clubes, mas é um cara que, por enquanto, ele será mais lembrado pelas Copas, pela sua seleção, do que pelos clubes, né? Ele nem é um cara tão vitorioso nos clubes, por enquanto. O Garrincha, ele ganhou muito parecido o perfil. Ele ganhou a Copa, né? Praticamente sozinho em 62. Sim. E ele não ganhava no Botafogo, só o campeonato regional, que era muito importante na época. Mas por que ele não ganhava? Porque tinha o Santos do Pelé, tinha a Academia do Palmeiras, então o Botafogo tinha essa dificuldade. Pois você desmerece o Garrincha é enorme. É o caso do Mbappé. Pô, se ele não ganhar... Ele já ganhou a Champions, não ganhou? Não. Azar da Champions. A Champions que deu um jeito de transformá-lo no ganhador, porque azar da Champions. Chegou em uma final, né? Com o Paris Saint-Germain, o pandêmico Paris Saint-Germain, ainda com o Neymar 2020. Como destaque. Ele perdeu pro Bayern. O próprio Ronaldo não tem tantos títulos em clubes. Pois é. O Ronaldo não é tão vitorioso em clubes. Champions ele não tem também. Tem Campeonato Espanhol, ele tem Copa da UEFA, ele não tem tantos títulos em clubes. E é fenômeno. É um fenômeno. 15 gols em Copa, pentacampeão, dois gols na final, assim, o Ronaldo é uma coisa absurda. Aliás, gols do Brasil em finais, de 70 para cá, é só ele. Em 94 foi 0-0. De 70 para cá, só o Ronaldo fez gol em final pelo Brasil. Agora, a gente está falando de um Mbappé que segue fazendo história com a camisa da seleção francesa. Vocês acham que... Claro, a gente está falando de um jogador de 27 anos que ainda tem muito tempo pela frente, talvez mais uns 10 anos ou mais, com a adaptação, fazendo a ressalva de que vai ter que se adaptar ao estilo de jogo em algum momento por conta da perda da explosão.
mas é um jogador que, pelos feitos em Copas do Mundo, com seleção francesa, que ainda não conseguiu uma grande conquista por clubes, é verdade, mas por tudo que vem fazendo em mundiais, vocês acreditam que pode chegar ao patamar Messi e Cristiano Ronaldo ao avaliar o final da carreira dele? Se você perguntar para um francês daqui a pouco, ele vai dizer que sim. Aliás, eu não duvidaria nada de que amanhã depois os franceses comecem a comparar o Mbappé com o Pelé, algumas coisas absurdas. Mas o francês é emocionado, é capaz de estar queimando o carro agora já de comemoração. O francês nunca foi exatamente modesto, né? Mas eu acho muito difícil. Aí é o ponto, de novo, em Copas. Ele pode superar, em relação ao Cristiano, ele, claro, tem uma história muito maior em Copas do que o Cristiano. Em relação ao Messi, é parecido ali. Que, assim, a Copa de 18 que o Mbappé ganhou com a França, ele não era a estrela tão clara do time como era o Messi em 2022, né? O Mbappé, ele tinha o Griezmann, tinha o Pogba, os dois ainda muito bem. E na Copa de 22 ele arrebenta, acaba perdendo, o time dele acaba perdendo nos pênaltis a final. O Bruno, o jogo excepcional dele em 18 foi aquele jogo do 4-3. Com a Argentina, né? Sim, 4-3, que a Argentina com a linha bem alta ali do Sampaoli, ele com a velocidade que tinha, arrebentou ali. Então o Mbappé, ele pode em Copas igualar, na carreira, acho que é quase impossível. Porque aí o que pega é a longevidade, e os dois são absurdos. Daqui a pouco, por enquanto, como é muito recente, as pessoas ainda meio que normalizam dois caras jogarem alto nível por quase 2 décadas. E alto nível, falando, é no topo. Daqui a pouco, com a distância histórica, a gente vai começar a ver que isso foi muito anormal. Que a gente acabou de ver, então a gente acha que isso é normal. Que é normal, o cara jogar 20 anos em alto nível. Daqui a uns 5, 6 anos a gente já vai ver que isso é muito fora da curva, é muito anormal. A gente acabou de citar o próprio Mbappé, né? Porque, e cada vez mais, ainda em cima disso, cada vez mais o jogo vai ser de força e de velocidade. Isso vai exigir um preparo físico muito forte e vai exigir uma juventude até, né? Por mais que você seja preparado... O jogo de clubes europeus já é assim. Claro. Por mais que você seja preparado, a idade, ela vem para todo mundo. E lesões, né? O número de jogos aumentou muito. Então é natural que você tenha uma lesão, que você tenha uma dificuldade. O jogador mais frágil, então, pior, né? E eu não sei se vocês viram, na internet mostrou muito os treinos da Coreia do Sul. Umas máquinas, eles ficam dando pancada na máquina, a máquina voa. Aquilo parecia treinamento, eu imagino que os gladiadores de Roma antiga treinavam coisa assim. Não, é para fazer o cara ficar muito forte. O treinamento de chute, o cara tá de costas, vem uma máquina, dá uma porrada nele, e aí ele tem que segurar e chutar a bola. Olha que coisa de maluco. Aí o zagueiro, ele vai em direção à máquina, e a máquina vem com uma força enorme, ele vai dar uma pancada de volta. Quer dizer, isso exige uma força muscular assombrosa. Mas é assim que a coisa vai ser, cada vez mais, né? Hoje a gente vê a velocidade da França, é anormal. Se você considerar, a Copa de 70, que foi uma seleção maravilhosa, a Copa de 82, para ser mais recente, é outra coisa, é quase que outro esporte. Uma velocidade assombrosa. E Senegal também. Senegal também. E teve algumas jogadas que o jogador francês chegava um pouquinho, né, deixava escapar um pouquinho, o Upamecano só metia o ombro no cara, aquele jogador grandão, né? Enfim, o Mbappé mesmo, já metiu o ombro e tal, né, no choque mesmo, na pancada. Há um estudo que eu vi, achei espetacular, no jogo entre Japão e Holanda, os caras, os japoneses, desestabilizando a marcação dos holandeses através de toques, cutucões. O segundo gol do Japão, eu não sei qual é, não deu para ver que o japonês está de frente todos são iguais, né? Então, ele vai e a bola, você vê que a bola está partindo. O Van Dijk vai fazer um movimento em direção à bola e ele simplesmente põe o ombro e faz isso aqui, dá só um toquinho. É o bastante, o Van Dijk não cai, mas ele não tem força para subir. E aí a bola vem, você vê a bola passando por cima do Van Dijk, o cara vai atrás e faz o gol. Olha isso, é força pura. Imagine tirar o centro do Van Dijk quando ele está partindo para uma cabeçada. Que é um cara enorme, de quase 2 metros de altura. Então, esse tipo de jeito de jogar, né, de força e de velocidade, ele vai exigir da preparação física uma coisa que não dá para a gente imaginar que o cara consiga, dentro da normalidade, vai 32, 33, 34, a partir daí já vai ficar muito difícil do cara chegar, porque é uma exigência física absurda.
Por isso que eu acho assim, nós estamos sendo otimistas e torcendo, né, para que o Mbappé tenha mais 2 Copas. Eu acho que ele tem mais uma, essa e mais uma. Que ele está 31, acho que com 35 já vai ser um pouco difícil. Para esse tipo de jogador... Depende muito de quem vai ter disponível também na seleção da França, quais serão os jogadores, como será a geração. Muito forte. Não, mas eu digo, mas a própria força dele, né, tende a diminuir ou não acompanhar a velocidade. Porque daqui a 2 Copas, qual vai ser a velocidade que nós vamos ver? Qual vai ser a força que nós vamos ver? Talvez isso aqui a gente fale, aquela Copa de 2026 não era nada, olha como é hoje e tal. Como a gente... Porque a seleção brasileira de 82, um dos elogios que fazer é que ela era muito rápida, tocava muito bem a bola e tal. Hoje você olha, parece que está numa frequência diferente. Mas você não acha que, por exemplo, a gente viu o Cristiano Ronaldo ter uma adaptação em termos de estilo de jogo que faz com que ele já era um craque absoluto, mas explodir de fato depois dos 30 anos de idade. Sim. E aí conquista um monte de coisa com o Real Madrid, conquista a Eurocopa. Nós estamos falando de um fenômeno, né, Boni? Estamos falando de alguma coisa bem anormal. O Bruno outro dia falou, não tem nenhum jogador extra-série brasileiro que disputou a Copa do Mundo com mais de 30 anos. Se o Neymar conseguir fazer isso, vai ser o primeiro. Sim. Olha que doideira. E não é a Copa, não era força, era mais técnica. Então, né? O Ronaldo tinha quantos anos quando ele disputou? 29. Em 2006, né? 2006. Pelé em 70 tinha 29. Aí o Kaká não chegou, o Adriano não chegou, Ronaldinho não chegou. A última Copa do Gaúcho, né, do Ronaldinho, foi com 26. Claro que ele largou e tal, poderia ter chegado a 30. Tem alguns brasileiros que são um caso à parte disso aí, porque realmente entregaram aí, né? Quantos anos tem o Griezmann? Tem. Griezmann agora. Mais ou menos a idade do Neymar, eu acho, por aí. Então, ele não foi nem cogitado. Ele largou. É que ele se aposentou, né? Mas olha só. 35 anos tem o Griezmann. E dizem que ele se irritou porque ele deram a faixa de capitão pro Mbappé. Ele falou, não quero mais. Não, mas então, ele largou. O pessoal da Alemanha, os caras que pararam, todos tinham mais de 30. Mais de 34, 35 anos. Os alemães, os remanescentes de 2014. 35, Miller tinha... O Kroos com certeza para com mais de 30. O Kroos, mas o Kroos um pouquinho mais só. Assim, então, é o que eu estou falando. O Kroos tinha, quando parou agora em 2024, ele tinha 32, 33. Então vê como... E por que para? Pelo mental... Porque já deve estar doendo tudo quanto é coisa do corpo, a exigência. Então, eu digo, está ficando cada vez mais difícil, né? Principalmente o calendário. O calendário é alucinante. O De Bruyne não declarou que o momento mais feliz da vida dele nos últimos anos foi quando ele se machucou, que ele conseguiu ficar 1 mês e meio em casa. O Eden Hazard também é um cara que cedo. O próprio Pogba também. Sim, O Pogba acho que teria idade para jogar. Sim. Que o Pogba também teve o doping, né? Sim. É meio que um paradoxo, né? Ao mesmo tempo que evolui o esporte ao ponto de permitir uma preparação que te dê mais longevidade, ao mesmo tempo exige mais também, né? Então, E há um limite do ser humano, né? Sim. Há um limite do corpo. Então, E a gente sabe que esporte de alto nível não é saudável. Não é. Pro corpo. Não é. Isso todo mundo fala em qualquer esporte. A maior parte dos atletas sai todo ferrado depois, tem uma velhice mais prejudicada por conta disso. Nossa, quando a gente chegamos a fazer programa aqui, estou falando há 15, 20 anos, perdemos recentemente o Leivinha, mas o programa era Leivinha, Marinho Pérez e Basílio. Pô, eles chegando aqui, você olhava, os caras com, 44, 45 anos. Vampeta, manca pra caramba, teve que operar o joelho. Né? Os caras chegavam aqui, um apoiando no outro, tudo jogador de Copa do Mundo. E tinha um tempo que não era tão forte assim. O Pogba, hoje, tem 33. Hoje. Ele não jogou 2022, porque ele se machucou. Então a última Copa foi em 2018, há 8 anos. Por idade poderia estar hoje. Claro que poderia. Então 33 tirar 8 dá 25 anos. Foi a Copa que ele disputou. Foi a última Copa dele, com 25 anos. Olha que loucura. Por isso que a gente, né, é difícil. Agora, é um fenômeno. O Cristiano é um louco, né? Ele vai pra neve e mergulha. Ele mergulha no. Ele vai. Tem um lugar aqui pra Islândia que ele fica mergulhando na água gelada, pô. É por isso que eu falo aqui. Às vezes o pessoal fala, se o Neymar tivesse a mentalidade de Cristiano, se o Ronaldinho tivesse a mentalidade do Cristiano. Ter a mentalidade do Cristiano Ronaldo é o diferencial do Cristiano. Claro. É a exceção. Ele não tem o talento do Neymar. Não é fácil ter a mentalidade do Cristiano Ronaldo. Ele não tem o talento do Neymar. E você vê tenistas. O Kroos parou de jogar com 34 em 2024. 2024 é o último da Copa, então ele joga a Copa em 22 com 32. É que a preparação física também, ela avançou mais do que cuidados com a saúde mental. Sim.
Chega um momento Isso sim. que, às vezes, o cara fala, quer saber de uma coisa? Tô com o burro na sombra, milionário, por que eu vou ficar tomando carrinho? Você viu que